Atualmente, o mundo está sofrendo muitas mudanças drásticas por descuido das pessoas que o ocupam, que não estão usando conscientemente os recursos que a Terra nos fornece. O uso desnecessário de energia, o desperdício de água, o desperdício de alimentos, o uso indevido dos lixos que são descartados inadequadamente são só alguns exemplos de como isso está influenciando o mundo moderno. Estamos muito acostumados a usar algumas coisas desnecessariamente. Todos somos assim, mesmo inconscientemente. Um exemplo disso é o consumo de energia elétrica. Quem nunca deixou a TV ligada sem assistir? Quem nunca deixou a luz acesa e saiu do quarto? Pois é, todos nós cometemos erros que prejudicam o nosso mundo. O desperdício contínuo de recursos já citado anteriormente vem destruindo cada vez mais o meio ambiente, num planeta em que, segundo dados da ONU, os oceanos deverão abrigar mais fragmentos plásticos do que espécies marinhas até 2050. A substituição do plástico por outro material tem inspirado novas leis no Brasil e no mundo. Outro exemplo desse consumo exagerado é o da carne vermelha, ou carne de gado. A cultura de se alimentar com essa carne envolve uma grande quantidade de pessoas no mundo inteiro, e o Brasil, como um dos maiores exportadores de carne no mundo, tem 81% da população adepta a uma dieta com carnes. A necessidade de muita carne demanda uma produção em larga escala, que por sua vez prejudica o meio ambiente. Eu acho que quem tem que consumir carne tem que ter um consumo consciente, sabendo como aquilo é produzido, da onde que vem, a forma que aquela carne chega, ela não chega na bandeja do supermercado, né? O supermercado não é o frigorífico. Então, já pensando nessa parte, se as pessoas repensassem toda essa parte que vem antes da carne no prato, eu acho que já diminuiria o consumo da carne. E para manter esse sistema agropecuário, que eu acho meio chulo de falar que ele mantém a economia, um dos principais pilares da economia do Brasil, porque ele mantém do jeito que ele é imposto pra gente, né? Se a gente fosse, se tivéssemos educado de uma forma que a gente tivesse democraticamente saber o que a gente pode comer, o que a gente quer comer, o que a gente não quer. Para podermos nos alimentar de carne vermelha, é necessário toda uma cadeia de produção envolvida, que depende fortemente de todos os processos para ser feito com qualidade. Para a produção do alimento, a primeira etapa é a pecuária, que é baseada no mantimento dos gados em um local para no final vender a carne quando estiver em boa qualidade. Porém, para construir um terreno adequado é necessário o desmatamento das árvores, assim como o nivelamento da região, para deixar a área em uma situação adequada para a atividade. Depois da coletada, a carne é vendida, a sua cadeia de consumo se inicia nos mercados e restaurantes. Fizemos no começo uma pergunta norteadora, que foi: qual o desperdício de carne na cantina da escola da vila mensalmente e quais os impactos ambientais causados pela sua produção? Isso, pois acreditamos que nossa pesquisa é importante no mundo atual, principalmente porque o desperdício de alimentos está influenciando muito e mudando drasticamente nosso planeta. A produção do alimento necessita recursos esgotáveis e que estão sendo utilizados de uma maneira que não é favorável para nós. Por exemplo, a produção da carne, que demanda pecuária, influencia muito no desmatamento por necessitar de áreas planas e adequadas para o mantimento da saúde dos animais. A superprodução de carne, ela impacta em diferentes esferas do mundo. Assim, né? Ela impacta no espaço, que é ocupado para a produção de gado, então na superfície terrestre, que é ocupada para produzir e para manter aquelas cabeças de gado. Ela impacta no consumo e no gasto de água, que a gente gasta muito mais água comendo um pedaço de carne do que tomando um banho. É uma comparação meio boba, assim, mas a gente gasta muito, a produção de gado gasta muita água. No efeito estufa, por causa dos gases produzidos pelos animais, em larga quantidade de cabeças de gado, isso se multiplica, né? Então, isso multiplicado por todos os países que têm a produção de gado como uma das suas principais frentes econômicas, já dá para entender a dimensão negativa que isso acarreta a nível mundial. Né? Outro grande ponto dessa discussão é a produção de energia, que está causando diversos impactos socioambientais em locais do mundo inteiro, que poderiam também ser reduzidos e feitos com cautela. Toda essa discussão passa diariamente na nossa cabeça, mas não temos dimensão do quão devastador isso realmente é.
desmatamento é um ponto fundamental para entendermos o processo, já que isso está influenciando muito no mundo. Milhares de hectares são desmatados no mundo diariamente para diversos usos, e a maioria deles são para o comércio interno e externo, pois nesse mundo capitalista, ou você segue o padrão comercial, que é basicamente produzir visando o maior lucro possível, diminuindo os custos de produção, ou você é devorado pelo processo. As florestas que são derrubadas a fim de abrir pastagens para os rebanhos recebem grandes queimadas, o que acaba emitindo alguns gases de estufa. Em terras brasileiras, isso ocorre principalmente na Amazônia e no Cerrado, sendo que 75% do desmatamento na Amazônia e 56% do desmatamento no Cerrado estão associados à pecuária. Além de gerar esses gases, o desmatamento destrói habitats naturais, provoca a extinção de espécies, causa a degradação ou erosão dos solos, desencadeia inundações, diminui os recursos hídricos, diminui a ocorrência de chuvas, entre outros problemas. O aquecimento global também é muito influenciado por isso, pois para o mantimento dos gados nessas terras, muitas vacas são mantidas e obviamente bem cuidadas, então muito gás metano é liberado, influenciando a camada de ozônio intensamente e tornando possível a liberação de raios solares com uma intensidade maior, causando diversas consequências no mundo, incluindo o crescimento global. Logo, quanto maior for o consumo de carne, maior será o rebanho criado e, consequentemente, maior prejuízo para o meio ambiente. Para conseguir obter nossos dados da pergunta norteadora, ficamos durante uma semana letiva no almoço escolar e coletamos o desperdício de carne de 10 pessoas aleatórias, desperdiçando carne ou não, para conseguirmos ter uma noção da quantidade de alimento desperdiçado por pessoa em uma refeição escolar. Depois, pesamos a coleta de cada dia específico com uma balança de precisão oferecida pelo laboratório e fizemos uma média para a semana e depois calculamos para o mês letivo, tirando os finais de semana. Os dados que obtivemos foram: na segunda, 10 pessoas desperdiçaram 96 gramas, na terça, 10 pessoas desperdiçaram 100 gramas, na quarta, 10 pessoas desperdiçaram 107 gramas, na quinta, 10 pessoas desperdiçaram 102 gramas e na sexta, 10 pessoas desperdiçaram 115 gramas. Os cálculos que a gente chegou para chegar aos dados finais foram: a gente multiplicou cada número obtido por 4 para chegar em uma média mensal, depois a gente dividiu por 10 para fazer por pessoa, não por 10 pessoas, e o último cálculo que a gente fez, a gente dividiu o número por 1000 para chegar em uma proporção por quilo, não por grama. A pesquisa da Embrapa de 2019 mostra que cada família desperdiça, em média, 128 kg de alimento por ano. Por pessoa, o número chega a 41 kg por ano. Isso mensalmente equivale a 3,4 kg. A mesma pesquisa nos informa que por volta de 1 kg dos alimentos desperdiçados é carne vermelha, o que nos leva à conclusão de que 0,68 kg de carne são desperdiçados mensalmente por pessoa, um número que, se comparado ao da Escola da Vila, é altíssimo e realmente preocupante. Após todo esse processo de pesquisas, entrevistas e discussões, foi possível perceber que toda a questão da produção de carne e seu desperdício são muito complexos. Mas fato é que o nível de desmatamento e desperdício no mundo, com tantos milhares de pessoas passando fome diariamente, está absurdamente acima do esperado e necessário. E por isso, concordamos com a regulação disso, que precisa ter suas devidas proporções e os devidos cuidados para isso se manter. Ainda mais para um país como o Brasil, que tem grande participação no mercado mundial. Resta-nos saber se em algum momento os governos irão se posicionar sobre isso e resolver de alguma forma, se a própria população irá fazer alguma coisa, pois a proporção de desmatamento e pecuária, principalmente na Amazônia, preocupa muitos brasileiros. Alguém terá de agir, pois se tudo continuar assim, perderemos nossa diversidade de fauna e flora rapidamente e de uma maneira devastadora. Então, os cuidados devem ser tomados rapidamente. E você, o que acha que poderia mudar nesse sistema?